crença de não merecimento. Eu estava refletindo e aí fazendo uma recapitulação de toda a minha vida, toda a minha trajetória até aqui, eu notei o tanto de vezes que eu me auto-sabotei com pessoas, com situações, porque eu não me sentia merecedora de algo que fosse bom. Muito pelo contrário, eu sentia que eu não merecia nada que fosse bom, nada que fosse belo, apenas aquilo que de pior existisse, a escória. Eu achava que isso era pra mim. Para vocês terem uma noção de quanto eu me senti um lixo internamente. E isso minou completamente as minhas escolhas e me fez andar por caminhos, me direcionou para situações, para pessoas, para amizades, enfim, para tudo, para um contexto completamente torto, porque eu achava que eu só merecia isso. Eu torço de coração para que você não tenha passado por essa situação, mas o ponto é que eu me vi na última semana seguindo esse mesmo padrão e me sentindo um lixo, sabe? Um vazio, uma sensação de vazio existencial, desânimo, falta de vontade de fazer qualquer coisa. Não tinha vontade de fazer absolutamente nada. Eu realmente estava me sentindo um lixo, não merecedora de nada que fosse bom, como se eu fosse a escória da humanidade e o bom da vida não existisse para mim. E foi hoje que eu me dei conta desse padrão que eu vivi no passado de forma automática, simplesmente estragando as possibilidades que surgiu na minha frente, as boas amizades e tudo que poderia prosperar como algo bom, tudo que poderia dar bons frutos. Eu simplesmente podei. E eu notei que eu estava me sentindo um lixo porque eu estava exatamente repetindo o mesmo padrão, fazendo as mesmas ações, agindo exatamente da mesma forma. E olha que eu não estava nem saindo de casa, nem tanto pela interação, mas desde o momento que eu me levantava da cama, as ações que eu tomava, primeira ação, e sempre começa daí, desde o momento que você acorda, isso já determina como vai ser o seu dia. E eu estava fazendo tudo igual, agindo da mesma forma que eu agia anteriormente. Eu comecei a voltar a dormir tarde, acordar tarde. Então, todo um padrão de comportamento eu voltei a repetir sem perceber. Naturalmente, eu estava me sentindo um lixo. Percebendo isso, o que eu pensei? Bom, eu preciso parar de alimentar essa versão minha, que acha que é um fracasso e que de fato é, e preciso alimentar uma outra versão. Então, o que eu poderia fazer? Eu pensei comigo. E a resposta para isso é muito simples. Você não precisa de nada mirabolante para conseguir sair desse padrão. Você só tem que fazer o contrário. Você só precisa fazer o contrário do que essa sua versão que se sente não merecedora faria. Faça o contrário. Hoje, o que eu fiz? Estava indo dormir tarde, estava acordando tarde. Hoje, eu acordei cedo. Todas as ações, desde como eu começo o meu dia, tudo que eu faço, por exemplo, eu estava com o hábito nas últimas semanas de acordar, a primeira coisa que eu fazia era pegar um telefone, além de acordar tarde. Eu já não fiz isso hoje. Então, tudo que a minha versão que estava se sentindo um lixo estava habituada a fazer, eu não estou fazendo. Eu já me sinto bem melhor e eu vou continuar. Então, esse vídeo eu quero que sirva para você de alerta. Pensa assim, que tem duas versões de você. Uma que com certeza vai ser uma pessoa fracassada, que se sente um lixo, não vai construir nada de bom na vida para si, nem para ninguém. E uma outra versão, que precisa ser regada para que ela floresça. Todas as suas ações, absolutamente todas as suas ações, o tempo todo, tá se alinhando, tá alimentando, tá sendo o alimento para a versão que não é tão interessante, que não é a que você quer ser, ou a versão que é interessante e que é a que você quer ser. Você precisa escolher isso conscientemente.
Que versão você prefere alimentar? Você está alimentando alguma versão de si mesmo o tempo inteiro. O ponto é, escolha a versão que você prefere ser, a versão que te favorece. Escolha o desconforto de estar indo no caminho de se tornar a pessoa que você sempre sonhou ser. Até o próximo vídeo. Tchau!